nesse momento, um outro anjo que faz parte da minha vida, além de todos os outros, veio estar conosco. Repórter, criador do Fluxo, uma jornada para potencializar a sua comunicação através da liberdade e da expressão. Ele também descobriu o próprio fluxo. Com vocês, o meu querido Felipe Suri. Vem para cá, Fê! Não pode dar beijo, né? Sua linda. Ai, haja coração, né? Que vou roubar um pouquinho o seu movimento aqui. Gostei, achei tão lindo. Para sentar um pouquinho da energia aqui, porque tá especial demais. E é muito lindo, né? Eu acredito muito na sabedoria do universo, assim. Eu estava sentindo ali muito a minha fala, o que eu gostaria de fazer chegar até 1.200 almas, né? Seres, mulheres e talvez muitos homens também, que estão recebendo essa mensagem em cada cantinho aí do Brasil. E quando vi a Henriette fazendo essa dança e falar de vulnerabilidade, desse lado do câncer, dessa doença que talvez muita gente não fale, começou a passar um filminho na minha cabeça que exatamente 1 ano atrás, mais ou menos nessa época, minha tia, ela descobriu um diagnóstico de câncer de mama, irmã da minha mãe. E me veio uma cena de quando eu estava com ela num quarto. Essa doença já veio na minha família algumas vezes, meu avô, minha avó, um tio meu, e mais recentemente a minha tia, 1 ano atrás. E estávamos só nós dois, num momento de conexão muito bonito e de muita vulnerabilidade entre tia e sobrinho. E eu fiz uma sessão de reiki nela. Para quem não sabe, o reiki é uma técnica de vibração, de cura energética. E foi um momento muito bonito. Eu fiz essa vibração, essa energização no corpo dela inteiro. E no final, ela olhou nos meus olhos, eu pude sentir. A gente não conseguiu falar nada e nem precisou falar nada. Eu só... Sabe isso que a Henriette trouxe nesse relato tão potente da Patrícia, né? Desse lado de medo, né? Daquele diagnóstico que ela tinha acabado de descobrir, de medo do tratamento, de medo de como as pessoas iam reagir, de como a família, né? Se ia destruturar a família ou não, se no Natal ela estaria ali com a gente ou não. Faltavam alguns meses para o Natal. E foi a gente só, mas naquele momento eu não quis falar nada. Nem ela, assim, a gente só se abraçou, se olhou nos olhos, eu pude sentir a energia dela. E só o que eu quis dizer para ela, através do meu olhar e da minha energia, é que eu estava ali para ela. Que eu estava disponível para acolher ela e que eu sentia os desafios que ela poderia enfrentar dali para frente. E aí, nesse dia, né, quando eu vejo a dança linda da Henriette, eu mandei uma meditação para minha tia. Assim que a gente saiu, a gente se abraçou, se emocionou. A gente não precisou falar muita coisa, mas tinha muita coisa dita e não dita ali naquela troca. E eu mandei uma meditação linda para ela na sequência, e eu escutei ao lado do marido dela, que é o meu tio, e a meditação falava, tem tudo a ver com isso, com essa dança linda que a Henriette fez aqui para a gente, cheia de sentimentos e sensações que a mente muitas vezes não consegue explicar. E essa meditação, na verdade, é um texto, quem quiser procurar aí na internet, eu tenho certeza que vai fazer sentido para muitas e muitos de vocês. É um texto canalizado pelo André Luiz, pelo Espírito, é uma mensagem enviada pelo Espírito do André Luiz, que teria sido psicografada por Chico Xavier. E nessa mensagem, que fez todo sentido e faz muito sentido falar sobre ela aqui, e eu vou, a partir dela, trazer alguns pontos que eu acho que eu gostaria que a sua alma se conectasse nessa noite. Nessa mensagem, ela começa dizendo que a vida é uma dança. Exatamente aqui como a Henriette fez lindamente, por mais difícil que seja da gente compreender algumas coisas que acontecem com a gente, mas existe um ponto que é a imortalidade, na minha percepção, da nossa alma e do nosso espírito. E nesse texto ele diz que a vida é uma dança, que quando uma porta se fecha, outra se abre. E é mais ou menos o que eu nunca vivi essa doença na minha pele,
Mas quando eu coloco essa blusa rosa, eu tento sentir um pouco o que talvez você experimente aí, né? Quer onde esteja você aí nesse Brasilzão, mas o que eu gostaria de te dizer é de você nessa tentativa de trazer um pouco mais de acolhimento e de compreensão, que talvez algumas portas tenham se fechado para você, mas talvez nessa dinâmica, nesse movimento constante que é o universo, algumas outras tenham se aberto. E nessa mesma mensagem, André Luiz, ele traz para a gente que as doenças, para mim, é uma das partes mais bonitas dessa meditação, que as doenças elas são como despertadores. Elas vieram para nos lembrar que a gente não está aqui nessa existência para simplesmente acordar, dormir, pagar contas. Foi mais ou menos o que eu não precisei viver uma doença para buscar um pouco mais de significado na minha vida, quando eu, um ano e pouco atrás, pedi demissão de uma história muito bonita aí na televisão para viver o meu propósito de vida, que é tocar a alma das pessoas. Talvez dentro de você tenha algum chamado aí que essa doença esteja querendo te mostrar. E talvez não seja um chamado tão grandioso, pode ser um chamado de talvez, como ele mesmo diz nessa mensagem, ele diz que a gente veio aqui nessa existência para exercitar a prática do amor. E na minha percepção, eu tenho certeza que ao longo do dia de hoje, todas e todos vocês receberam muito amor. E acho que a reflexão que fica mais a partir desse dia, não é só o que a gente recebeu, o que você recebeu aí no seu cantinho da sua casa, no seu coração, mas é o que você vai fazer a partir disso. Porque a vida tem uma matemática que eu trabalho muito com as pessoas que vêm até mim. Hoje eu dou cursos da área de comunicação, mas é comunicação de dentro para fora, é uma comunicação interna que talvez, vou querer falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos minutos, mas é o que a gente faz a partir disso. E tem uma matemática que eu costumo trazer para as pessoas que passam pelo meu caminho, pelas minhas jornadas, que eu quero deixar aí com você, que é uma matemática muito pouco exata, é uma matemática que dificilmente 1 mais 1 dá 2, que talvez seja uma matemática que você experiencie, desde o momento que você recebeu esse envelope aí com um diagnóstico, você talvez foi em busca de respostas mais matemáticas, que te levavam a conclusões mais lógicas, mais de controle, mais de garantia. Só que a vida, ela, felizmente ou infelizmente, ela não é tão matemática assim. E nessa matemática que eu busco trazer para a minha vida, que se para você fizer sentido, tem uma matemática que chama, que para mim tem muito valor, que é intenção mais ação é igual a graça. O que eu quero te dizer com isso? Vou repetir, intenção mais ação é igual a graça. Eu tenho certeza que ao longo do dia de hoje, ou desde que você recebeu essa notícia, não tão esperada, não tão bem-vinda na sua vida, muitas intenções passaram aí pela sua alma, pelo seu coração. Muitas vezes um pouco mais sombrias, mas eu tenho certeza que algumas intenções que talvez te conectavam com um lugar um pouco mais de luz aí dentro de você, que todos nós temos. O ser humano é luz e sombra, eu e você. Todos nós temos um lado legal, um lado não tão legal. Todos nós somos capazes de amar e de machucar também. E o grande convite que eu deixo com você, se assim fizer sentido, é você se conectar. Não sei se esse avião está atrapalhando aí na chegada da mensagem até você, mas você olhar para dentro de você, quais são as intenções que vibram aí dentro de você, que podem te levar a algumas ações, Porque se você estiver só cheia de intenção na sua vida e você não se conectar com algumas ações, você não vai ter graça. Você talvez não vai ter graça, entenda como um resultado, se essa palavra é brigar com algo que você acredita, não está ligado à religião, não está ligado está simplesmente a alguma coisa que você pode ter na sua vida. Talvez seja, se você se conectar um pouco mais, escolher essa prática do amor, como vem nessa mensagem que ele nos traz, talvez seja começar a experimentar um pouco mais isso na sua vida, talvez seja olhar para alguém aí dentro da sua casa que esteja esperando você dizer um eu te amo, talvez seja receber um eu te amo de alguém, talvez seja pedir perdão para alguém, talvez seja perdoar alguém, talvez seja colocar um projeto em prática, como a Paula acabou de trazer aqui algumas possibilidades para você empreender, talvez seja dar um pouco de mais sentido para a sua vida. É você que vai escutar
os sussurros da sua alma, se você assim quiser. E eu tenho certeza que a sua alma, nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, está te dizendo algumas coisas. E você precisa, talvez, visitar um pouquinho, revisitar um pouco a sua comunicação interna. Esse é o ponto-chave do trabalho que eu faço com as pessoas que chegam até mim. A sua relação com você e com as pessoas, a sua comunicação externa com o mundo, com as pessoas ao seu redor, ela é um reflexo do que está passando aqui dentro de você. E eu não tenho ideia de que dor é essa que você vive ou viveu, está experimentando. Eu não tenho ideia. Mas eu tenho certeza que em algum lugar dentro de você, a sua alma talvez sussurre por uma comunicação interna que te mostre um pouco mais de esperança, um pouco mais de movimento, um pouco mais de fluxo de vida através de você. Através de você. E a partir dessa comunicação interna, se você se permitir se expressar através dela, dar voz a ela, eu tenho certeza, só para você entender um pouco mais na prática o que eu estou querendo te dizer, o poder da nossa comunicação interna, de tudo que passa aí dentro de você. Por exemplo, talvez você alimente aí, no seu dia a dia, uma comunicação interna de que talvez te diga que você é menos mulher, porque você não tem mais uma mama. Talvez a sua comunicação interna te diga que você talvez não tenha mais tanto valor nesse mundo, nessa existência, para as pessoas, para a sua família. Talvez essa sua comunicação interna te diga que viver uma doença, ter algo que você não sabe nem explicar, mas que você só sente algo menor, e por isso você não tem mais direito a ocupar o seu espaço nesse plano, nesse lugar que talvez você tenha vontade de ocupar. Esses são alguns exemplos de comunicações internas. O que eu quero que você entenda é que a partir dessa comunicação interna que você passa a alimentar aí dentro da sua mente, faço questão de dizer que é da sua mente, porque a sua alma, ela no fundo, se você silenciar um pouco, começar a silenciar um pouco a voz da sua mente, a sua alma vai começar a sussurrar comunicações internas um pouco mais saudáveis, que podem talvez abrir portas diferentes aí para você, porque enquanto você ainda fica presa nessa comunicação interna que adoece a sua alma também, não só o seu corpo, você vai criar essa realidade. Se você acreditar que talvez você não tenha mais tanto valor aí dentro do seu dia a dia com as pessoas, você vai criar essa realidade, você vai ter ações de uma pessoa que acredita que não tem mais valor. Talvez você deixe de gerar os movimentos de vida que você pode gerar em função disso. Talvez você deixe de expressar o que você sente para as pessoas, mesmo que seja essa dor que talvez você esteja sentindo. Porque talvez você ache que você não seja mais merecedora de ser ouvida porque você tem uma doença que talvez esteja te trazendo desconforto. Você vai produzir ações na sua vida e você vai produzir resultados na sua vida proporcionais a essa sua comunicação interna. O que eu quero te dizer com isso, se você acredita que você não tem mais valor, você vai ter ações proporcionais a isso e resultados. Então, os seus resultados é que talvez cada vez você se sinta mais excluída das pessoas, talvez você se sinta cada vez menos pertencente a essa vida, a essa existência, e quando você olha para esse resultado, que nem sempre ele é material, muitas vezes ele é emocional, ele é mais doído, esse seu resultado, quando você se sente excluída ou não pertencente, ele reforça essa sua comunicação interna de que talvez você não tenha mais valor. Faz sentido isso para você? Percebe esse diagrama de criação de realidade que talvez você esteja criando aí no seu dia a dia? E ao mesmo tempo que você cria a partir dessa comunicação interna que te afasta da sua essência, do que você quer para você, o caminho inverso é muito possível também. Quando você começa a criar este movimento, esse movimento de uma comunicação interna um pouco mais saudável, um pouco mais alinhada com o que, sabe? Alguém trouxe aqui, acho que foi Henriette, de quem era você antes desse diagnóstico, antes de um lugar um pouco mais próximo da sua essência, do que você verdadeiramente é, talvez tenha aí um caminho. Quando você se conecta com o seu real valor, com o seu real
com a sua real possibilidade de pertencer, a sua real possibilidade de se expressar, de gerar movimento na sua vida, é aí que você começa a construir ações e resultados proporcionais a essa nova comunicação interna. E assim você começa a construir uma nova realidade. Porque tem um ponto muito importante que você precisa começar a entender, que eu trabalho muito com as pessoas que vêm até mim, um pouquinho sobre o funcionamento da sua mente, da minha mente. Tem um princípio na nossa mente que diz que tudo que a gente foca expande. Tudo que a gente foca expande. Quando eu entendi isso na minha vida, ela mudou muito, mas muito. O que eu quero te dizer com isso? Vou te dar um exemplo bem claro, tá? Em relação a isso. Se você decidir hoje, por exemplo, que você quer comprar uma blusa rosa, talvez igual a minha, você pode ter certeza que amanhã, não sei se você está saindo de casa nesse momento, mas se você sair de casa amanhã, você vai ver muito mais pessoas usando uma blusa rosa. Ou se você assistir uma novela, um seriado, você vai, porque você não está saindo de casa, você vai ver muito mais pessoas usando uma blusa rosa, porque você levou a sua percepção para isso. É assim que a nossa mente funciona. Em relação à criação dessa sua realidade, da sua comunicação interna e a sua relação com as pessoas, é exatamente igual. Onde você colocar o foco dos seus pensamentos, isso vai expandir. E mais do que expandir, a sua fisiologia, o seu corpo, ele vai começar a reagir a esse tipo de pensamento que você coloca a sua percepção. E você vai criar sensações no seu corpo proporcionais a essa sua comunicação interna. É muito poderoso você entender isso. Então, se você colocar, para a gente materializar um pouquinho mais isso ainda, se você colocar o foco do seu pensamento em, voltando aos exemplos que eu te dei, de que a vida talvez não faça mais sentido assim, porque talvez você não tenha mais uma mama, essa é a realidade que você vai começar a criar na sua vida, se é que você já não está criando ela. Então, essa observação sobre qual é o tipo de comunicação interna que a gente está alimentando no nosso dia a dia é a principal percepção que eu quero deixar para vocês nessa noite. E eu quero para a gente... O grande convite que eu quero deixar aqui para vocês, na verdade, que eu sempre faço com as pessoas as quais eu trabalho, que chegam até mim, os meus alunos, as minhas alunas, as pessoas com as quais eu levo a minha mensagem, da gente fazer um convite a abrir espaço para o novo. O que eu quero te dizer com isso? É chegado, talvez para você, hoje aqui, esse dia, tenha te mostrado algumas possibilidades de alguns movimentos que você precisa fazer na sua vida para deixar o velho ir embora, e abrir espaço para o novo. E muitas vezes, para a gente fazer esse movimento, a gente precisa fazer um outro movimento, que é de se conectar com a gente e com outro lugar, até muitas vezes além da nossa compreensão. E é isso que eu quero te convidar nesse momento. Eu vou conduzir com vocês uma vivência que, na minha percepção, é muito especial para a gente se conectar com outro plano, com um plano que talvez, inclusive, em alguns momentos dessa sua jornada, desde que você abriu esse envelope, você tenha, inclusive, talvez se revoltado com esse plano, achado que talvez ele tenha sido injusto com você. Mas quando a gente entende que a nossa alma está aqui neste lugar para viver experiências, muitas vezes a nossa mente não entende essas experiências. Mas existe, na minha percepção, uma sabedoria maior, uma inteligência divina que de tudo sabe. E quando a gente se permite se conectar com ela, alguns mistérios e alguns milagres, no melhor sentido dessa expressão, eles acontecem. Então, desde que eu comecei a me entregar para esse outro lugar da minha vida, eu posso falar 2 horas aqui sobre tudo que mudou, pelo menos. Então, eu quero te convidar, nesse momento, a fazer um movimento de se conectar com você e com outro lugar. Eu vou pedir para a gente colocar uma música e eu vou conduzir você por uma vivência, ou talvez uma meditação, se você preferir dar esse nome, mas faço questão de dizer que é uma vivência, porque algumas pessoas elas colocam o foco do seu pensamento em que elas não podem meditar, que elas não conseguem, que não é possível para elas, que elas são muito inquietas, que a mente delas é muito inquieta. Então eu quero te convidar nesse momento a fazer um movimento de conexão com você. Tá? Então, talvez você esteja aí na salinha da sua casa, talvez você esteja no seu escritório, o ambiente que você tiver.
eu quero te convidar para você fechar seus olhos nesse momento, tá? E se permitir para você descruzar suas pernas, colocar a planta dos pés no chão. Muito importante se conectar com a terra, com esse lugar tão poderoso de conexão com a gente. Sente aí a sola dos seus pés no chão. Faz uma inspiração bem profunda. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Coloca as palmas das mãos para cima, para você receber tudo que você precisa receber nesse momento. Faz mais uma inspiração bem profunda. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Relaxa a cabeça, relaxa o pescoço, relaxa tórax, abdômen, relaxa seus braços. Vou até virar aqui para me conectar um pouco com essa energia tão poderosa dessa água, desse vento, dessa potência que é a força do universo. Sente, se conecta com tudo isso, com esse plano do desconhecido. Relaxa suas pernas, relaxa seus pés, se entrega completamente. Não tem nada mais importante nesse momento do que cuidar de você, do que se acolher, do que se conectar com as suas emoções, com esse outro plano. E agora, já um pouco mais entregue, mais relaxada, mais relaxado, eu quero te convidar a visualizar lá no alto, lá no centro do universo, nesse lugar onde talvez para você habite o Criador, essa força maior, Deus, se essa palavra fizer sentido para você, ou simplesmente centro do universo, lá no alto. Eu quero que você comece a visualizar uma luz branca e dourada. Essa luz da divina consciência, do poder da criação, da abertura para o novo, de expansão de infinitas possibilidades. Essa luz branca e dourada lá do alto, ela vai começar a descer na direção do topo da sua cabeça. E ela só vai entrar aí pelo topo da sua cabeça se você quiser, se você permitir. Porque a ajuda, ela só vem quando a gente permite. Existe algo chamado livre-arbítrio. Então, se você assim quiser, você diz esse sim para você. Nesse instante, para essa ajuda entrar aí, pelo topo da sua cabeça. E ela vai descendo, inundando cada cantinho do seu rosto. Sente essa luz branca e dourada de expansão, de limpeza, de abertura para o novo entrando aí. E do seu rosto ela desce pelo seu pescoço, inundando a sua garganta, onde tem um centro energético, um chakra que a gente chama, responsável pela sua voz, pela sua expressão no mundo. Permita que esse centro energético seja inundado por essa luz branca e dourada, limpando, abrindo espaço. E da sua garganta ele desce para o seu peito, para o seu tórax,
onde tem um outro centro energético muito poderoso, ligado ao amor incondicional. O seu chakra cardíaco incondicional, independente de qualquer condição, independente de qualquer condição, independente talvez de um diagnóstico, independente talvez de uma mama ou não, independente talvez de um abandono de um parceiro ou não, independente talvez de algumas portas que se fecharam ou não. Se conecta com esse amor incondicional que habita esse lugar aí da sua alma. Deixe ela transbordar através de você. Essa luz branca e dourada que pulsa aí no centro do seu peito, que pulsa aí no centro da sua alma e do seu coração, e transborda do seu peito para os seus braços, chegando até a pontinha das suas mãos, dos seus dedos. Talvez até um movimento surja aí, uma dança, assim como é a vida. E do seu peito, essa luz branca e dourada, ela transborda para as suas vísceras, para o seu abdômen, inundando aí as suas vísceras, o seu corpo, quase na totalidade. Essa energia de vida pulsando do novo. E aí na sua região genital, essa luz branca e dourada também pulsa, onde tem um centro energético, mais um chakra ligado ao seu poder pessoal, a seu poder de ação, de ocupar o seu espaço no mundo. Permita que esse centro energético seja inundado por essa luz branca e dourada. E agora ela transborda pelas suas pernas, chegando até a sola dos seus pés. Nesse instante, todo o seu corpo repulsa essa energia de abertura para o novo, de vida, de conexão com você e de conexão com o seu lado mais sagrado e divino, de conexão com esse plano, com esse mistério que é a vida. E permite que esse fluxo de vida transborde através de você, flua através de você. E faz agora uma inspiração bem profunda, sentindo toda essa vibração em cada célula do seu corpo. Simplesmente sinta. Se permita sentir tudo isso. E agradeça por sentir tudo isso. Entendendo que esse mistério da vida, que essa energia da vida é parte de você também. E que está acessível para você, sempre que você quiser, a hora que você quiser. E você agradece mais uma vez por esse pulso de vida que flui através de você. E aos poucos, você vai voltando para aqui e agora, para o momento presente,
sentindo o movimento das suas mãos, das suas pernas. Eu estou aqui sentindo esse vento. Talvez seja a natureza se manifestando, pedindo ainda mais limpeza, para a gente deixar embora mais alguma coisinha que precisa ir. Eu, você e todos nós. Então sente essa energia do vento aí, limpando um pouco mais. E abre espaço para o novo. Para o novo chegar, o velho precisa ir embora. Solta. O que você precisa deixar embora hoje? Para gerar mais vida aí dentro de você. Escuta o sussurro do que a sua alma te diz que você precisa deixar embora para gerar ainda mais vida dentro de você. Só você pode deixar embora isso. Só você. Quero agradecer do fundo da minha alma pela oportunidade de servir nessa noite de hoje. Ocupar esse espaço aqui tem muito valor para mim. Como eu falei ali no bastidor, se eu sei que essa mensagem vai chegar até 1.200 pessoas que lindamente disseram sim para o dia de hoje e se inscreveram nesse evento tão lindo, nessa iniciativa tão especial. Não existe verdade absoluta, mas eu compartilhei com você aqui o que eu acredito, o que eu sinto da minha alma. Então, se ela tiver tocado a alma de uma pessoa, no cantinho mais longe do Brasil, eu fico muito grato por isso. Então, quero agradecer o convite de estar aqui e muito obrigado. Uma lembrança do nosso dia Pink. Eu te conheci ano passado, fora do glamour das telas, o homem Felipe, a serviço do seu fluxo. Para todas as pessoas que precisam entender que fluxo é esse, o Felipe está à disposição. Felipe, isso é um dengo, é um carinho. A produção está pedindo para eu subir, vem para cá. Fica mais bonito. Essa música também me levou lá no fluxo, quando eu estive contigo, e a nossa gratidão por você ter encontrado o seu caminho e poder hoje nos arrebatar. Eu acho que, né, a assistência que está aqui hoje conseguiu entender um pouquinho, e todo mundo que está vendo a gente em casa deve ter entendido o que é esse fluxo. Está no link da bio do Felipe, o fluxo. Deixa vir o novo, libera, e o que a gente foca, expande. Eu quero complementar porque você é a porta para eu chegar aqui hoje, né? Você que virou minha amiga com toda essa tua luz, esse teu servir que é tão lindo. Então eu quero te agradecer aqui diante de todas essas pessoas por você ter feito a ponte para eu chegar até aqui. Eu vim muito grato no carro até aqui, foi 1 hora e pouco
da minha casa até aqui. Eu falei, nossa, que lindo, sábado às 7h30 da noite eu poder escolher estar aqui. Hoje é a segunda palestra que eu dou no dia. Dei umas 10h30 da manhã e para mim tem muito valor para o caminho que eu disse sim lá atrás, quando eu escutei a minha alma que queria servir. Então eu quero agradecer porque você foi essa ponte para eu estar aqui hoje. Se eu tiver tocado uma pessoa, já vou para casa muito feliz. Mais feliz ainda do que eu vim. Obrigado, meu amor. Só lindo. Eu quero mais palmas. Lindo, Felipe Suri, gratidão. Ai.